Você sabia que 90% dos traders iniciantes ou os que já têm muita experiência, e pode estar sendo você agora, sabe de tudo, mas ainda não vive do mercado financeiro, ou seja, ainda está falhando nas suas operações, é por um motivo bem simples e silencioso. Você está entrando no mercado sem plano, sem estratégia. É como se fosse um jogo de sorte, mas hoje eu vou te mostrar exatamente um dos planos que me ajudou a ter consistência no mercado e também a viver do mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, trader profissional e também criador de indicadores no TradingView. E essa aula de hoje eu considero ter uma aula especial para você. É uma aula que basicamente eu lembrei de um ensinamento de um dos professores que eu tive, um dos mentores que eu tive no início das minhas operações no mercado, quando eu decidi querer operar no mercado financeiro, viver com liberdade, seja de rotina, geográfica, inclusive a liberdade financeira. E o ensinamento foi depois que eu me desabafei com ele, falando que estava sendo muito difícil para mim. Eu sabia muita coisa, eu tinha uma carga de conteúdo muito grande, porque eu sempre gostei de ler, mas quando eu ia aplicar aquilo no gráfico, eu simplesmente ficava confuso. Eu queria tentar aplicar tudo de uma vez e sempre dava alguma coisa de errado nas minhas operações. Eu até acertava as entradas, ou até acertava as saídas. Às vezes eu entrava, às vezes eu deixava de entrar naquela operação e eu via o preço subindo ou o preço descendo, ou seja, seguia para o meu alvo e eu ficava de fora, chupando o dedo. E isso me frustrava muito e eu acho que isso pode estar acontecendo com você agora. E o ensinamento que ele me disse foi em uma frase bem curta. Ele me disse o seguinte: se você está perdendo dinheiro no trade, não é porque você não nasceu para fazer as operações no mercado, é porque você está aprendendo a correr antes de aprender a andar no mercado. Ou seja, eu estava trocando a ordem. Eu estava tentando fazer operações com valor muito mais alto, tentando operar com vários indicadores no mercado financeiro, sendo que o mercado financeiro precisa de estratégias não extraordinárias, mas estratégia ordinária. Estratégia simples, básica. A partir daquele ponto você começa já a fazer dinheiro no mercado. A partir daí muita coisa mudou na minha vida. A partir daí eu comecei a elaborar estratégias, eu gosto de elaborar estratégias e fazer backtests, e nisso eu vi que quanto mais simples eu buscava ter a tendência no mercado, a enxergar a tendência, eu buscava a identificar alvos na operação ou stop na operação, utilizando price action ou apenas um ou dois indicadores, muito mais assertividade eu vinha tendo nas minhas operações e com isso o lucro era sempre maior. E uma das coisas que sempre facilitou nas minhas operações a viver do mercado não é tentar fazer operações de alta performance, aquelas operações que eu preciso ficar fissurado no gráfico, olhando o tempo gráfico de 1 minuto ou 5 minutos e tentar não perder alguma oportunidade de entrada. Quanto mais eu me afastava do gráfico, quanto mais eu identificava a tendência em tempos gráficos maiores, como tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, tempo gráfico de 4 horas que eu vou mostrar aqui para você hoje, mais assertiva se tornava de operações, menos eu operava e mais liberdade eu tinha de operar tanto no mercado brasileiro quanto nos mercados internacionais, para ganhar tanto em real quanto em dólar. Então, com isso, foi fazendo aquela bolinha de neve. Eu começava com pouco e com o tempo eu estava ganhando muito mais, porque eu aplicava parte do meu ganho em outras operações. E com isso, foi aumentando e escalando o meu capital até se tornar um patrimônio de verdade e conseguir operar com valores muito maiores. E com isso, a liberdade veio, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, inclusive a liberdade de rotina. Mas tudo isso porque eu foquei no simples, operar pouco, com estratégia simples e, lógico, na melhor modalidade do mercado financeiro, que é o swing trade, que você tem operações de curto prazo, que podem durar 1 ou 2 semanas, surfa uma nova grande tendência, como eu sempre ensino aqui para você, e com isso eu tenho um lucro muito maior fazendo menos operações no mercado. Tem um livro do Mark Douglas que eu gosto muito, sempre pego ele para reler, que ele basicamente diz o seguinte, que o excesso de operações sabota o trader, e isso é verdade. Quanto mais operações você fazer, mais você traz emocional para as operações. Por exemplo, você está ganhando muito em várias operações durante o dia. Você fica muito confiante e com isso vem a arrogância. E a arrogância é uma coisa que o trader não pode ter. O trader tem que ter humildade, que ele pode errar a qualquer momento. Sem contar que quanto mais operações você faz, mais ansioso você fica, mais ansiosa você fica nas suas operações. E além disso, quanto mais operações você fizer em um único dia e você tem um stop, você fica com um sentimento de vingança, em que você não aceita estar errado, então você acaba fazendo as famosas burradas no mercado. Quem nunca zerou, ou até mesmo ficou negativado
na sua corretora depois que fez operações por vingança, perdeu basicamente o controle. E isso se dá devido a esses excessos de operações, a trabalhar com tempos gráficos pequenos. E isso nem um trader que realmente quer a sua liberdade deve operar. E existem algumas regras que você deve ter antes de entrar em qualquer operação no mercado. Eu gosto de colocar um acrônimo que é para facilitar esse entendimento. É bom que você anote isso. Por exemplo, CST. Aqui são as condições. A condição que você deve olhar para o mercado. Por exemplo, o contexto do mercado. O que o mercado está dizendo antes de você entrar naquela operação? No tempo gráfico diário, está dizendo para você que está em tendência de alta, lateralizado ou está em tendência de baixa? Se estiver em tendência de alta, ponto para você. Você já consegue identificar a tendência no mercado, então você vai fazer operações a favor dessa tendência e não contra ela. Você nunca deve operar contra o mercado. É a mesma coisa de você estar tentando operar contra um grande banco que está operando com milhões de reais, milhões de dólares, e você com 100 reais tentando operar contra esse banco. Você vai perder dinheiro. No mercado é exatamente a mesma coisa. Utilizando o gráfico, você vai identificar a tendência e vai operar com os tubarões e não contra eles. Você vai operar com grandes bancos e não contra um banco. O segundo passo é o seguinte, é você identificar os sinais do mercado. Os sinais são extremamente importantes. O que são os sinais? São padrões gráficos que mais se repetem no mercado. Por exemplo, o mercado em tendência, como eu falei nas aulas passadas, o padrão que mais se repete na tendência é o padrão de pullback. Isso aqui indica uma tendência de alta. Isso aqui vai aparecer em qualquer tempo gráfico, mas se torna muito mais assertivo quando você trabalha com tempos gráficos maiores. Não adianta você pegar esse padrão aqui, colocar num tempo gráfico de 5 minutos que você não enxerga nem a tendência das últimas semanas de mercado. E esse é o segundo sinal, que é esses padrões gráficos que mais se repetem. Padrão de reversão de tendência. O preço está fazendo um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui geralmente aparece com muita assertividade nos tempos gráficos de 4 horas e também nos tempos gráficos diários. É mais difícil aparecer no tempo gráfico semanal, mas quando aparece, pode esperar retornos aí acima de 10% por trade, por operação no mercado. Isso no mercado à vista. Se for no mercado alavancado, que você opera com pouco e consegue alavancar esse capital para operar com muito, as corretoras geralmente disponibilizam para você, geralmente tem alavancagens aí de até 500 vezes, dependendo da corretora. Bom, esse daqui é um dos sinais que você deve identificar também. Esse daqui é um sinal de murro duplo. Ele aparece também com muita frequência no tempo gráfico diário e também no tempo gráfico de 4 horas. Tempo gráfico semanal aparece menos, mas ele aparece muito mais vezes do que esse ombro, cabeça, ombro. Lógico que também serve ao contrário, para a tendência de alta, ou seja, uma reversão de tendência para alta, tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que indica a tendência para alta, ou o fundo duplo, que também indica a tendência para alta. Uma peculiaridade bem interessante que é essa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Isso aqui aconteceu também na época da crise aí. Da crise não, né? Houve a pandemia, e isso aqui foi utilizado. O mercado, basicamente, naquela época, não sei se você lembra, se você viveu isso, mas eu vivi e ganhamos muito dinheiro quando isso aconteceu, que foi que o preço de vários ativos caíram. Caiu, até que fez esse movimento aqui, ó. Isso daqui é um fundo duplo, um fundo mais alto que o fundo anterior. E esse padrão aqui, quando aparece no tempo gráfico semanal, como apareceu em praticamente 80% dos ativos no mercado brasileiro, 60% dos ativos no mercado americano, sem contar nos pares de moedas e nas criptomoedas, que estavam em ascensão naquela época, principalmente o Bitcoin, esse padrão aqui deu retornos aí acima de 60% por operação no mercado à vista em menos de um mês. Isso daqui foi responsável por deixar muita gente rica, mas só por pessoas que sabiam utilizar esse padrão, que é um padrão simples no mercado. Você vai esperar um fundo mais alto que o fundo anterior, que é o pivô. Esse padrão aqui é basicamente o pivô do mercado. É um pivô para tendência de alta, ou seja, são padrões que se repetem e que você tem entrada na operação. Esse é um segundo pilar, é o que você deve prestar atenção, que é um dos sinais. E também tem o take e o stop, que é o alvo de ganho e também
o alvo de perda na sua operação. Você nem sempre vai ter uma operação vencedora. Se você acha que sempre vai acertar numa operação, aconselho você nem entrar numa operação agora, nem abrir conta numa corretora nesse momento. Primeiro estuda, tem quase 300 aulas aqui no canal para você estudar. A partir dali, quando você tirar esse sentimento de que você vai acertar sempre, você abre conta numa corretora e já começa a fazer suas operações com pouco. Mas nunca ache que você vai operar e vai ganhar sempre no mercado. Isso aí é muita arrogância. E essa arrogância, parafraseando aí o House, para quem não viu uma série, é excelente essa série. O House diz que você, em um dos episódios lá, ele diz para uma das pessoas ali que ele tá conversando na série, no episódio, ele diz: você não conquistou essa arrogância ainda. E é exatamente isso. Você não conquistou essa arrogância ainda para estar operando no mercado financeiro. E sabe de uma coisa? Você nunca vai conquistar essa arrogância para trabalhar no mercado financeiro, para operar. Ninguém que vive no mercado financeiro conquistou essa arrogância ainda. E é por isso que sabe ter consistência, sabe a hora de parar e sabe a hora de continuar no mercado. E o take e o stop da operação, que é o take profit e o stop, é basicamente o seguinte. Isso daqui é importante para você tirar print, tá? Salva essa parte aqui da aula, tira print ou compartilha com alguém no WhatsApp para você poder ver depois. Esse take e stop aqui é importante porque você não vai entrar numa operação sem saber o alvo de ganho daquela operação. Nenhuma ação vai subir para sempre ou vai descer para sempre. Ela tem reversões de tendência ou correções muito profundas. Então você tem que saber o alvo de ganho da sua operação. Eu costumo utilizar o Fibonacci, que me dá alvos de ganho de forma bem assertiva, me dá 2, 3 alvos de ganho, como eu ensino aos alunos da Fórmula do Swing Trade, que é minha turma para aprender a operar no mercado brasileiro, americano, criptomoedas, no mercado de forex, que lá eu ensino todo o passo a passo para ter alvos acima de 10% por trade, por operação. No momento essa turma está fechada, quando abrir uma nova oportunidade, eu vou avisar para quem está na lista de espera. Qualquer coisa eu tenho um link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado que você pode fazer parte da lista de espera. Eu vou avisar para você ali sobre as condições, como acessar as minhas operações para copiar, inclusive fazer parte da próxima turma. Bom, no take, há uma forma muito mais simples de identificar o alvo de ganho na operação. Forma bem fácil. Você vai identificar topo anterior, ou seja, vai olhar para o passado do preço. O preço veio aqui por um tempo, logo depois teve tendência de queda no tempo gráfico diário, logo depois subiu. Opa, apresentou aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, um pivô de alta, ou seja, um sinal de entrada. E isso daqui é uma condição para a tendência de alta no mercado. Então, eu posso entrar, isso aqui é um sinal de entrada, e vou colocar o meu alvo de ganho no topo anterior, que é a resistência. O preço vai tentar chegar aqui e aqui eu tenho meu alvo de ganho na operação. Bom, outra coisa importante que é o stop. Você não vai entrar numa operação, mesmo tendo dado o seu sinal de entrada, se você não tem um stop de ganho na sua operação. E onde é que fica esse stop de ganho na operação? Simples. O stop de ganho sempre abaixo da estrutura. Que estrutura é essa? É abaixo do pullback. Esse movimento aqui é um pullback e o stop sempre vai vir aqui abaixo. Conforme o preço vai subindo, você iniciou a entrada na sua operação, você move seu stop que estava aqui embaixo para entrada no trade. Ou seja, você zera o seu risco e você surfa a grande tendência até chegar no alvo de ganho da sua operação. Então esse CST aqui serve muito como base para você ter antes de entrar em qualquer ativo. Ou seja, um plano prático que mudou a minha vida e vai mudar a sua também nas suas operações no mercado. Mas isso aqui também depende de uma coisa muito importante, que é você trabalhar com os melhores tempos gráficos para operar. Por exemplo, aqui eu tenho tempo gráfico semanal. Essa daqui é o par de moeda, que é o ouro com o dólar. Estamos posicionados aqui, eu acho que já atingimos um dos alvos na operação. Estamos ganhando em dólar aqui, tá uma excelente operação. Os alunos e quem opera aí com as minhas operações estão ganhando muito dinheiro aqui. E isso aqui se deu por uma simples entrada, ó. Exatamente fazendo isso aqui. Básico, correto? E é isso que você deve operar, com o básico. Mas isso aqui é interessante, que estamos no tempo gráfico semanal. Você não vai operar só com tempo gráfico semanal. Você deve operar também com o tempo gráfico diário, que ele dita também a tendência, e também com o tempo gráfico de 4 horas. Tem um livro muito bom também de Alexander Elder que você deve ler, eu recomendo você essa leitura. Ele fala sobre como trabalhar com diferentes tempos gráficos, e ele é basicamente o pai da análise técnica. Ele mostra para você ali a importância de trabalhar com diferentes tempos gráficos. O principal para identificar a tendência, que é o tempo gráfico semanal, gosto de utilizar, é um dos tempos gráficos mais assertivos do mercado.
E também tem o tempo gráfico diário e tempo gráfico de 4 horas. Ele mostra outros tempos gráficos, mas o conceito importante é você trabalhar com tempos gráficos que indicam para você a tendência e entradas na operação. Tempo gráfico semanal, excelente para tendência. Tempo gráfico diário te dá a tendência e entradas na operação. E o tempo gráfico de 4 horas te dá a entrada na operação, inclusive o stop da sua operação, ou seja, quando você diz para o mercado que aquele ali é seu limite de perda se houver alguma coisa de errado durante a operação. Muito importante, muitas pessoas querem aprender a operar no mercado colocando 5, 10 mil reais. Para com isso, você deve começar com pouco dinheiro, um dinheiro que você se sinta confortável para operar. Então, com isso, você consegue operar com tempos gráficos maiores. Não adianta colocar R$ 1.000 numa operação se seu stop é de R$ 500. Porque nos tempos gráficos maiores, seu stop tende a ser maior, mas o seu alvo tende a ser maior ainda. E você, lógico, tem muito menos erro no tempo gráfico maior do que no tempo gráfico de minutos, por exemplo, em que você não tem a tendência correta. Você tem a tendência daquele momento, mas não a tendência real do ativo ou da moeda que você quer operar. Considera o seguinte, o preço, que é o gráfico, né, isso aqui, ele é como se fosse o rio. E isso daqui é a correnteza, né? Ou seja, tá forte a correnteza para tendências de alta. Então não vale você tentar nadar contra a correnteza, operar vendido. Muitas pessoas aqui que me seguem no Instagram, me seguem no Facebook, me seguem também no YouTube, se você não está inscrito, se inscreve para não perder nenhuma aula, querem operar, chegam aqui, né, no primeiro momento, sempre pergunta, Ariel, mas está aparecendo um candle de reversão. Poxa, isso daqui realmente é um candle de reversão? Ou a estrutura do mercado está mostrando a tendência de alta? É muito mais fácil trabalhar com a estrutura, você identificar o contexto do mercado, do que ficar decorando 2.000 padrões de candle, se é reversão ou momento de consolidação. Os candles, ele é importante para você, desde que você trabalhe com conjuntos candles e não com apenas um candle. Por exemplo, vou pegar mais um par de moeda aqui, que é para você ter noção do que é analisar o gráfico e identificar todos esses contextos. Por exemplo, eu pegar aqui o euro e o dólar. Lembrando que eu ensino aqui para você, o gráfico, ele serve para qualquer ativo. Mercado brasileiro, americano, criptomoedas. Então, vou pegar aqui ó, o euro e o dólar. Manter um tempo gráfico semanal. No tempo gráfico semanal, olha o contexto. Tendência de alta, correto? Vou operar contra essa correnteza? Não. Então, eu venho aqui, já identifiquei a tendência de alta no tempo gráfico semanal e posso partir para um tempo gráfico menor para identificar as entradas, o alvo de ganho nas operações. Por exemplo, aqui foi uma entrada extremamente assertiva. O preço fez esse movimento aqui e logo depois seguiu para a tendência de alta. Excelente entrada aqui e o alvo de ganho na operação ainda não foi atingido, porque o topo anterior ele está bem acima disso. Mas o preço continua seguindo. Vale a pena entrar aqui nesse momento buscando uma melhor entrada? Não, porque o preço já está esticado demais e ele precisa fazer um simples movimento. E aquele movimento vem sim para você. Movimento que se repete na tendência de alta. Então, com isso, eu teria uma nova entrada na operação, mas sempre tomando cuidado para que o preço não esteja esticado demais. Quanto mais esticado o preço, maior pode ser o retorno. Por exemplo, podemos utilizar aqui um dos indicadores muito bons para se utilizar no mercado, que é o RSI. O RSI ele indica muito a reversão de tendência. Você digita RSI no TradingView, índice relativo, índice de força relativa. Um dos filtros para mim não entrar errado na operação é utilizar esse indicador que é bem importante. Se o RSI, o indicador, ele está aqui em cima, acima da linha pontilhada que é 70, isso aqui indica que o preço está sobrecomprado, ou seja, pode inverter a tendência a qualquer momento, ou entrar em consolidação. Se o RSI estiver aqui, ó, essa linha estivesse aqui embaixo, abaixo de 30, indicaria que ele estivesse sobrevendido, ou seja, teria uma reversão para a tendência de alta a qualquer momento. Então, isso aqui é um dos filtros que eu utilizo na operação, que você deve utilizar se você está iniciando ou se você já tem experiência no mercado. E lógico que, para tudo dar certo nas suas operações, você precisa ter 3 coisas importantes. A estratégia, uma estratégia que você vai sempre seguir os sinais que mais se repete no mercado. Você vai precisar ter a gestão de risco. Não adianta entrar com R$ 1.000 numa operação se você está disposto a perder R$ 500 em uma única operação. Isso não é plausível, não vai fazer você ganhar dinheiro. Lógico que se você quiser arriscar pouco dinheiro, R$ 100, você não vai ter tanta margem ali para o seu stop, então vai ter um stop mais alto. É diferente de uma pessoa que está operando com 5, 10 mil reais.
Você não vai botar de 10 mil reais, 5 mil reais de stop. Isso é loucura. Vai colocar um stop bem menor. Quanto mais dinheiro você vai ganhando no mercado, você vai ver que menos favorável ao estoque você vai ficar, menos risco você vai botar o seu dinheiro. Por quê? Os estoques começam a se tornar com valores muito maiores. Então você vai procurando stops menores, como por exemplo um tempo gráfico de 4 horas, em que aqueles movimentos de pullback, o gráfico repete muito e respeita muito as zonas de stop. Então não tem muito aquela famosa agulhada que tem tempo gráfico de 5 minutos. Para ter uma agulhada no tempo gráfico de 4 horas ou diário, em que o preço pega o stop e depois volta a subir, tem que ter uma notícia muito absurda no mercado, tem que ter uma movimentação muito absurda no mercado para que isso aconteça. Tempo gráfico de 5 minutos e 1 minuto é o contrário. Qualquer despejo de dinheiro de algum banco em alguma operação, pega seu stop e vai embora. E às vezes nem precisa ser de algum banco. Ele vai lá, pega seu dinheiro e vai embora. Pode ser um grande player no mercado. E além disso, você precisa ter disciplina. É você deixar o trade chato. Quando você sentir que o trade está chato, é porque aí você faz dinheiro no mercado. É você seguir sempre os mesmos sinais de entrada. Se você tem algum outro sinal de entrada, tudo bem, mas sempre siga ele. E é importante fazer backtests. A cada 100 operações, quanto tem de assertividade? A cada 100 operações, quanto tem alvo na operação quando aparece esse sinal? Quanto é o de stop nessas operações? Então é isso que você precisa ter no seu backtest. Mas é preciso seguir a regra de que você sempre vai entrar no mesmo sinal de entrada. Eu só utilizo um sinal de entrada nas minhas operações. Os alunos da fórmula do Swing Trade utilizam somente um sinal de entrada nas operações e tem dado extremamente certo. Tanto dá certo que eu vivo do mercado hoje, graças ao único sinal do mercado. E sem essa gestão emocional, até a melhor estratégia do mercado. Você pode descobrir uma estratégia que te dá 90% de assertividade. Essa estratégia vai virar pó. Porque quando você perder uma operação, você pode ficar desequilibrado ao perder essa operação e você simplesmente pode ter um stop absurdo. Ou pior, sem trabalhar com stop, acaba perdendo tudo que você ganhou durante um ano. E acredite, isso é comum, porque muitas pessoas não utilizam essas técnicas que eu apresentei nesse vídeo aqui para você ter toda uma gestão antes de entrar numa operação, você ter todo um passo a passo antes de entrar numa operação no mercado. E não se preocupe de perder uma operação porque você está analisando isso. Você trabalhando com tempos gráficos diários, tempos gráficos de 4 horas, você tem tempo suficiente, semanas, inclusive dias, para você identificar ali se vale a pena entrar numa operação ou não. Você agendar a compra e a venda na sua corretora com antecedência. A diferença de quem falha no mercado financeiro, quem vence no mercado financeiro, é a capacidade de seguir aquele plano e repetir esse plano. Simples assim, sem segredo. E você não precisa ser um Buda no mercado, você ficar paciente o tempo inteiro. É só você anotar tudo que eu falei para você, seguir todo esse passo a passo, se possível reveja mais de uma vez, anote toda a estratégia, porque uma estratégia sem controle emocional é basicamente você estar bêbado em uma Ferrari. Você vai fazer besteira. Bom, espero que tenha te ajudado nessa aula. Deixa aqui no comentário o que mais te ajudou nessa aula. E não se esqueça de seguir e ativar o sininho para você ser avisado assim que aparece uma nova aula no canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.